Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Jefferson Antonelli, sou aluno do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp do campus de Bauru. Esse trabalho tem como coautores o mestrando também, Leandro Augusto Erba, e o professor doutor Maximiliano dos Anjos Azambuja. Esse trabalho ele foi desenvolvido na disciplina do programa e tem como título Paredes compostas por diferentes materiais, uma breve revisão sobre o conforto térmico. Considerando que as pessoas passam cerca de 80 a 90% do tempo em ambientes internos, é necessária a preocupação com a qualidade desses ambientes para propiciar bem-estar aos ocupantes. Como a temperatura do ar externo e a radiação solar variam ao longo do dia, a temperatura da superfície externa das paredes é muito afetada, levando a flutuações no fluxo de calor que passa por elas. Como resultado, o ambiente interno pode ser alterado significativamente. As paredes e telhado do edifício, que separam o interior do exterior, desempenham o papel mais importante para concretizar as condições de conforto necessárias dos utilizadores. A região de clima frio necessitam de coleta de radiação solar, aquecimento passivo, pois as construções dessa zona têm perda de calor excedente ao ganho. Com isso, é preciso isolamento aprimorado para reduzir as demandas de aquecimento artificial. Já nas regiões de clima quente, a proteção à radiação solar direta torna-se mais importante. Em regiões de clima misto, estratégias combinadas que equilibram a exposição solar devem ser implementadas. O objetivo do trabalho é analisar a produção bibliográfica formada por levantamento de pesquisa restrita às áreas de arquitetura e urbanismo, ciências sociais, artes e humanidades, indexadas nas bases de dados Scopus e Web of Science, com relação ao tema da influência dos diferentes tipos de materiais que compõem as paredes no desempenho do conforto térmico dos edifícios. A metodologia para a realização do trabalho foram utilizadas palavras-chave em inglês, Wall Materials e Thermal Comfort, em dois bancos de dados eletrônicos, Scopus e Web of Science, no período de 1981 a 2020, condicionados às áreas de estudos em arquitetura e urbanismo, ciências sociais, artes e humanidades. Os trabalhos identificados nas bases foram importados para o software EndNote para remover duplicações. Para critério de inclusão, artigos que avaliaram os materiais que compõem as paredes no desempenho do conforto térmico dos edifícios, por meio de medições em edificações em loco, em protótipos, em laboratório ou então em simulações computacionais. Para critério de exclusão, os estudos que não avaliaram a influência dos materiais de parede no conforto térmico dos edifícios, como também trabalhos de conferência, artigo completo não disponível, capítulo de livros e revisões sistemáticas. As etapas seguidas para a seleção dos estudos são ilustradas no fluxograma, onde foram identificados um total de 85 documentos, sendo 65 da Scopus e 20 Web of Science. Na sequência foi utilizado um filtro por tipo de documento. Nesse momento foram excluídos documentos de conferência, capítulo de livro e revisões sistemáticas, ficando então 63 documentos. Esses 63 documentos foram importados para o software EndNote, onde foram removidas as duplicidades, encontradas nesse caso 3 documentos. Na sequência, os 60 documentos eles passaram pelo crivo da elegibilidade, onde foi feito em primeiro momento uma análise de título, onde foi subtraído 14 documentos que estavam fora de assunto ou o texto completo não estava disponível. Num segundo momento, foi feita uma análise de resumo e do texto completo, onde foram identificados 2 documentos sem aderência com o objetivo do trabalho. Foram incluídos então 44 documentos para uma análise qualitativa. Com esses documentos, foi observado 4 contextos de avaliações dos trabalhos, sendo avaliação de edificação em loco, simulação computacional, construção de protótipo e experimento em laboratório.
Avaliação de edificações, foram encontrados 17 documentos, simulação mais 17, construção de protótipo 7, experimento em laboratório 3 documentos. Em cada um dos artigos foram coletados os seguintes dados: autores, ano da publicação, localização geográfica, tipo de clima, objetivo, materiais, métodos e principais resultados. Resultados. O quadro representa um recorte dos estudos que foram feitos avaliações, medições em loco, os instrumentos de medição e suas características. Na revisão, a gente incluiu nessa tabela completa artigo que apresentou no mínimo a precisão do aparelho. Em 50% dos trabalhos, as medições foram feitas durante o ano todo, as 4 estações. Em 22% foram no verão e inverno, 17% medidos somente no verão e 11% no inverno. E avaliados em grande maioria, 88%, no clima Köppen classe C, subtropical úmido, oceânico e mediterrâneo. O software com maior número de utilização na amostra é o Energy Plus, utilizado para realizar cálculos de carga de equilíbrio térmico, materiais de variáveis condutividades térmicas e conforto térmico em geral para os ocupantes. Os estudos com o método de simulação podem orientar os projetistas a analisar preliminarmente os diferentes materiais de parede do edifício em diferentes condições climáticas. O tipo de edifício mais avaliado na amostra foi residencial, com 59%, seguido de construção de protótipo, 16%, edifício histórico com 9%, edifício comercial e análise laboratorial, ambos com 7%, e institucional com 2% dos trabalhos. Verifica então o único trabalho em edifício institucional, que foi uma escola, observando-se então uma lacuna de trabalhos com esse tipo de edificação. As normas técnicas com maior utilização pelos pesquisadores da amostra foram ASHRAE 55 de 2004, que avalia as condições ambientais térmicas para a ocupação humana, representam 25% dos trabalhos. ASHRAE 90.1 de 2013, que determina o padrão de energia para edifícios, correspondem a 14% dos estudos. A Europeia EN 15.251 de 2008, para parâmetros de entrada ambiental interna para projeto e avaliação do desempenho energético de edifícios, que abordam a qualidade do ar interno, ambiente térmico, iluminação e acústica, constitui 11% da amostra. E a internacional ISO 13788 de 2012, para métodos de cálculo de desempenho higrotérmico de componentes e elementos de construção, que retratam 9% dos artigos. Hyde et al. 2016 e Léo Samuel et al. 2017 relatam que a umidade permanece dentro de uma faixa aceitável, muito em relação à massa térmica e ao sombreamento. Ibrahim et al. 2014 mencionam que, além da massa térmica, a baixa condutividade apresenta excelente desempenho térmico. Varas Muriel et al. 2014 advertem que, para o aquecimento do ambiente no inverno, a escassa umidade pode causar pequenos problemas de saúde para certas pessoas e deterioração dos materiais. Ast et al. 2019 e outros autores avaliaram que a alta inércia das paredes permite manter os valores de temperatura interna quase constante durante os ciclos diários, o que provoca mudanças graduais em relação às condições externas. Os autores mencionaram que as paredes são tão importantes quanto o telhado na criação de um ambiente estável nas edificações. Alguns autores destacam a capacidade do cânhamo de amortecer as variações de temperatura tanto no inverno como no verão,
e confirma o material como um bom regulador térmico. Outros autores mencionam a vantajosa construção com fardos de palha no que diz respeito às propriedades de isolamento térmico, além da energia incorporada no processo de produção e economia em relação aos materiais convencionais. No que se refere-se aos materiais de mudança de fase, PCM, a temperatura de fusão aos 25 graus Celsius otimizou a instalação em todas as localidades. Kaushik et al. 1981 verificaram que uma parede de PCM de espessura ainda menor do que a de uma parede de concreto de alvenaria comum é mais desejável para fornecer armazenamento de energia térmica. Hazan et al. 2018 alcançaram redução da temperatura interna com o uso de PCM de 2,2 graus Celsius. A economia máxima no custo de eletricidade foi de 1,35 dólar dia metro cúbico, ao usar 1 centímetro de espessura de PCM para todas as paredes. Segundo Lee et al. 2018, o processo de liberação de calor da camada de PCM tem a duração de 6 a 7 horas após a suspensão do aquecimento. O fluxo de calor da superfície interna da parede do PCM foi de 18,5% menor do que a parede de referência no processo de aquecimento em todos os horários. De acordo com Medleck et al. 2016, os resultados de 3 anos de monitoramento em uma casa de pedra travertino mostraram o efeito da inércia térmica em garantir uma forte atenuação da onda térmica de 10,2 e 14,6 Kelvin em condições de clima quente. No que se refere à condutividade térmica, o tipo de construção de parede de tijolo cerâmico teve desempenho pior de 1,25 a 1,45 watt por metros Kelvin do que as paredes de taipa tradicionais de 1,1 a 1,2 e a técnica de construção de bloco de terra estabilizada com cimento em 1,05 a 1,25 watt por metros Kelvin. Conclusões. Por meio desse estudo, pode-se identificar as principais formas de análise de conforto térmico em edificações. No geral, 39% dos estudos avaliaram o conforto térmico dos edifícios através de medições in loco. Outros 39% simulações computacionais, 15% construção de protótipos e 7% análise laboratorial, que foram conduzidos de acordo com normas técnicas, com ênfase a SHARE 55 de 2004, que avalia as condições ambientais térmicas para a ocupação humana. As avaliações foram desenvolvidas principalmente em edifícios residenciais. Entretanto, foi identificado apenas um levantamento que avalia edifício institucional, uma escola. Saber quais tipos de edifícios é avaliado permite encontrar lacunas de pesquisa. Observa-se uma tendência para o uso de simulação computacional, que pode ser útil para auxiliar na identificação dos materiais mais convenientes. Nos estudos mais abrangentes, essa análise foi complementada com monitoramento, assim cobrindo os períodos de projeto antes e pós-ocupação. Além do desconforto e deficiência energética em si, fatores específicos associados ao desconforto térmico podem ter impacto negativo na qualidade de vida dos ocupantes dos edifícios. A maioria desses problemas pode ser evitada. A aplicação de materiais apropriados para a construção de parede é uma das melhores alternativas para atingir a condição de conforto térmico interno dos edifícios. Com a escolha de materiais de parede com baixa condutividade térmica, como por exemplo o cânhamo ou os fardos de palha, e também materiais de absorção de calor. Pessoal, muito obrigado. As referências bibliográficas estão disponíveis, no texto completo do simpósio.